Olá família, boa tarde, tudo bem? Gente, quero começar esse vídeo aqui de uma forma diferente hoje. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e que eu queria que vocês parassem por alguns segundos, né? Olhassem um pouquinho para dentro de vocês e respondessem com vocês mesmos, se sim ou não, tá certo? Se você quiser, né, for livre para isso, quiser deixar nos comentários aqui, fique à vontade, tá certo? Mas a pergunta é a seguinte, bom, a pergunta é essa: você alguma vez na sua vida, você já se deparou com uma situação, com uma pessoa, né, que você conhece e que essa pessoa já passou por diversas situações e que você chega e pensa assim, bom, para essa pessoa não tem mais jeito. Cara, não tem mais jeito, não tem mais jeito, ela não consegue acertar, sabe? Ela não tem mais jeito, sabe? Já se tentou de todos os tipos de tentativas, de tratamentos e nada dá certo, nada dá certo, sabe? Ela não consegue acertar, não tem esperança, sabe? Não acredito mais que haja saída para essa pessoa. Você já pensou isso de alguém? Bom, se a sua resposta for sim, bem-vindo ao time, tá certo? Porque eu já passei por essa experiência, eu já pensei isso não só de uma, mas de algumas pessoas, sabe? Como vocês sabem, né, durante os anos assim que a gente apacentou, né, algumas vidas, algumas famílias, eu me deparei com pessoas que realmente, eu confesso, eu pensei isso, sabe? Eu pensei isso sobre essas pessoas, eu falei assim, cara, não tem mais jeito, sabe? Nós já tentamos de tudo, já procuramos ensinar, procuramos mostrar o caminho certo, sabe? E parece que a pessoa não vai, cara, sabe? Não se encaixa, não tem jeito, sabe? Parece que a gente diz A e ela faz B, não tem mais esperança. Eu já pensei isso de algumas pessoas, esse cara não dá, cara. Para esse camarada aqui não dá, sabe? E vou te falar mais, na verdade, também já pensaram isso de mim, sabe? Já pensaram isso ao meu respeito. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Se Bento, você não tem jeito, cara. Você não tem jeito, você vive isso e você não consegue. Você não tem jeito, sabe? E é uma palavra dura, cara, que é uma palavra assim que, de uma certa forma, nos tira, sabe, a esperança, nos tira. E eu passei por isso também e eu sei que não é bom, sabe? Não é bom a gente pensar isso de alguém e não é bom que as pessoas pensem isso da gente. Mas eu quero te falar rapidinho de um testemunho que eu vi esse domingo lá na igreja, sabe? Mais uma vez, como eu sempre digo aqui, foi uma reunião muito abençoada, sabe? O pastor Alexandre trouxe uma palavra muito poderosa. Na verdade, o testemunho que ele trouxe, né, no final da reunião, quem ministrou a palavra foi a esposa dele, mas no final ele apresentou um casal e que foi assim, foi muito tremendo, sabe? Porque ele falou da história de um casal, de um homem, na verdade, né, que era o marido, né? Eles chegaram em Portugal aqui, vieram do Brasil, deve ter 2 ou 3 semanas, mas esse homem, né, que já é um senhor, ele tinha exatamente esse retrospecto lá no Brasil, sabe? Muitas pessoas olhavam para ele e pensavam exatamente isso, sabe? Que não tinha mais esperança, que não tinha jeito. Por quê? Mas por que pensava assim? Porque realmente era uma situação complicada em que ele vivia na família dele, junto com a esposa dele. Ele era um cara que que tinha problemas com álcool, né? Ele vivia embriagado. Ele era um homem que tinha problemas com drogas, né? Acabou se envolvendo também na área das drogas. Era um homem adúltero, sabe? Que realmente a sua esposa chegou a uma situação de que ela não suportava mais essa situação, sabe? Era muita decepção, era muito sofrimento. Então, o que aconteceu? A um determinado tempo, eles acabaram se separando, eles se divorciaram. E se divorciaram de fato, no papel, sabe? Cada um foi para o seu canto, enfim. Só que esse homem, né? E o próprio pastor Alexandre, ele testemunhou de que por várias vezes, sabe? Não uma nem duas, ele encontrou esse homem bêbado na rua, sabe? E ele pegava esse homem, colocava dentro do seu carro e levava para casa. Sabe? E ele até testemunho diz que às vezes esse homem ia na reunião, né, na igreja, bêbado. Chegava lá bêbado. Então, assim, eu fico imaginando, esse cara, talvez realmente, esse cara olhando para a situação, cara, não tem jeito mais. Não tem jeito mais para esse cara, sabe? A esposa já largou ele, sabe?
As pessoas já não querem mais ficar perto dele. Mas graças a Deus, sabe, que o pastor Alexandre, toda vez que via esse homem, sabe, jogado lá bêbado, ele pegava, botava dentro do carro, levava. E esse homem, ele participou de um encontro, né, chamado Encontro com Deus, lá no Brasil. E diz que nesse dia, né, a esposa dele também estava, a ex-esposa, na verdade, no caso, nessa época já era ex-esposa, estava também participando dessa reunião, e diz que esse homem, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o impecável. E diz que a vida dele foi transformada nesse dia. Diz que ele se arrependeu, chorou muito, pediu perdão, sabe? E diz que o pastor Alexandre, ele ficou muito feliz, ficou muito contente. Ele foi até a esposa, né, que estava na reunião, e ele falou assim: olha, você viu o que aconteceu? Né, Deus está fazendo uma obra na vida dele. E diz que a esposa chegou para o pastor Alexandre e falou assim: eu não acredito. Pastor, isso tudo é uma farsa, cara. Eu não acredito mais, não tem mais jeito para ele. Tudo isso aí é uma enganação. Bom, resumindo a história, eu fico às vezes emocionado quando eu ouço um testemunho desse, porque eu tenho sido também uma prova, sabe, assim, do milagre de Deus, né? Da restauração de Deus na minha vida. E é por isso que eu gosto, sabe, de contar as histórias assim, porque hoje esse casal, eles chegaram aqui em Portugal como missionários, né? O pastor Alexandre fez novamente o casamento deles, eles se casaram de novo, porque Deus é assim, cara. Deus, eu vou colocar uma expressão que foi o título que eu dei para esse vídeo, sabe? Deus, ele é Deus do improvável, cara. Ele é improvável. Tem um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, olha só: Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Ele escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. E é assim que Deus faz. Nosso Deus, ele é o Deus do improvável. Tem até um grupo, né? Assim, lá na igreja, assim, se separa por grupos, né? As células, nós trabalhamos com grupos familiares. E tem assim, tem uma que são os improváveis, né? E eu acho muito, muito bacana, porque Deus é assim, cara. Deus é Deus do improvável. Existe um ditado no mundo, cara, que é um ditado terrível. E eu vou dizer para você, não acredite nesse ditado. Esse ditado diz assim, ó: pau que nasce torto, morre torto. E isso não é verdade. Eu digo para você que isso não é verdade. Sabe? Porque assim como eu tenho visto e ouvido testemunhos, sabe, de pessoas em que o Deus do improvável transformou, assim também tem acontecido na minha vida. E eu sei que isso pode acontecer na sua vida. Se você tem passado por uma situação dessa, não perca a esperança. Porque Deus realmente é o Deus do improvável. Posso te contar algumas histórias bem rapidinhas? Não vou me alongar muito. Mas eu quero te falar da vida, por exemplo, de um menino, de um jovem. Um jovem que era pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele tinha vários irmãos. E diz que uma vez Deus falou assim: olha, vai até a casa, né, desse homem, desse pai de família, e dali você vai escolher um que eu vou ungir rei de Israel. E diz que o profeta foi, né, o profeta Samuel foi lá, e diz que ele começou a chamar todos os filhos desse homem, foi chamando os mais altos, os mais fortes, foi chamando um por um. E diz que acabou todos os irmãos. E falou assim, ele perguntou: vem cá, mas não tem mais ninguém nessa casa? Eu disse: não, tem um mais novinho, mas ele está lá no campo, está cuidando das ovelhas. Né? E Deus falou assim: chama ele. E diz que mandou chamar, e esse menino se chamava Davi. E Davi ali foi ungido rei de Israel. Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, sabe? O improvável, era o improvável, era o menor, era aquele que futuramente ele iria vencer o gigante Golias, que ele iria formar um exército valente. E é assim que Deus faz, cara. E a gente pode citar várias outras histórias aqui, por exemplo, a história de José. José também era uma família, a família de Jacó. E diz que os irmãos, né, eles odiaram José, eles, por causa da inveja, e tentaram matar, mas depois desistiram. Venderam José como escravo para o Egito. E diz que José ficou preso por anos. E depois José, ele se tornou governador do Egito. Na verdade, ele era abaixo de Faraó, era José.
o improvável, sabe? Nosso Deus, ele é o Deus do improvável, sabe? Por isso que não existe realmente, não existe impossível para Deus. Olha para a vida de Paulo. Paulo era matador de cristão. Diz a Bíblia que Estevão, por exemplo, morreu aos pés de Paulo, que na época ainda se chamava Saulo. Sabe, diz que o primeiro encontro, por exemplo, de Paulo com os apóstolos, eles tiveram receio, né? Porque eles ainda não conheciam realmente o que Deus estava fazendo na vida de Paulo. E depois ele ouviu o testemunho, e aí sim eles foram conformados, né? Confirmados pelo Espírito Santo. Porque Paulo, cara, era um cara terrível, cara. Talvez hoje, se a gente estivesse convivendo com Paulo, talvez eu olhasse para Paulo assim, cara, um perseguidor da igreja, sabe? Alguém que estaria fechando os templos hoje, perseguindo os cristãos, matando, botando no muro e executando. Talvez a gente olhasse para a vida desse homem e falasse, cara, esse cara não tem mais jeito. Está condenado ao inferno. Ele odeia, cara. Tudo que é de Deus, ele odeia. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do improvável, sabe? Ele confunde, sabe? Confunde os sábios, porque ele escolhe os loucos. Ele confunde os fortes, porque ele escolhe os fracos. E é assim que Deus faz. Nosso Deus, ele é o Deus do improvável. Essa é a reflexão que eu queria deixar para você hoje, sabe? Não perca a esperança. Alguém já te disse isso? Você não tem mais jeito. Não perca a esperança, cara. Porque o Deus do improvável, ele pode transformar a tua vida, assim como ele tem transformado a minha, assim como ele transformou a vida desse homem que voltou a se casar com a sua esposa e hoje são missionários aqui em Portugal. Eu não sei como é que está a tua vida, você que está me ouvindo, sabe? Mas eu quero te desafiar, sabe? Confie em Deus, deixa a sua vida ser guiado por Deus, por esse Deus, o Deus do improvável, porque mesmo aos nossos olhos, aquilo que os olhos não podem ver, não podem contemplar, sabe? Deus, ele tem uma história preparada para você, escrita para você. Sabe qual é o final dessa história? Disso eu sei. O final dessa história é você estar junto com ele na eternidade. É eu estar junto com ele na eternidade. Essa é a história de Deus para todo homem, sabe? Para todos nós. Então, não desacredite, sabe? Creia. Creia que o nosso Deus é o Deus do improvável, sabe? E também não pense isso de outras pessoas, sabe? Não perca a esperança sobre... Sabe por que a gente não deve perder a esperança? Porque Deus nunca desistiu de nós. Deus nunca desiste e nunca desistiu. Deus, ele já pagou o preço, sabe? Ele já se doou, ele já entregou Jesus que morreu na cruz. Tá certo? Então, ao que nasce torto, ele pode se transformar pelo Deus do improvável. Tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Quero mais uma vez pedir para vocês, para que vocês ajudem essa palavra, sabe, a ela se espalhar, a ela chegar a outras pessoas. Use as suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, enfim. Use as suas redes sociais para que essa palavra possa alcançar. Talvez você conheça alguém que esteja passando por esse problema, sabe, que já tenha ouvido isso, de que não tem mais jeito, de que essa sua vida não tem mais jeito, a sua família não tem mais jeito, a sua situação não tem mais jeito. Tem sim. Porque existe o Deus do improvável, o Deus do impossível, tá certo? Então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, deixe seu like, tá joia? E domingo, em nome de Jesus, nós estaremos juntos de novo, certo? Um beijão, fui!